Olá pessoas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos meus assuntos prediletos, o folclore do nosso país, as lendas. E dessa vez eu achei uma lenda que é no mínimo muito peculiar, uma das mais peculiares que eu já contei aqui, não há dúvida disso. Porque segundo essa lenda, que é contada por uma tribo de índios chamada Apinagé, os Cupendiepes. Esse nome é muito legal, eu vou adorar falar esse nome durante o vídeo inteiro. Cupendiepes. Seriam outra tribo. Só que com uma particularidade no mínimo insólita. Eles teriam asas de morcego. Esses índios habitariam o sertão de São Vicente, ali próximo ao rio Araguaia. E os índios morcegos morariam em uma caverna que fica num local chamado de a Rocha do Morcego. O Batman mandou lembranças. De acordo com a lenda, a descoberta da existência dos Cupendiepes começou por causa da morte de um caçador apinagé. Ele estava caçando e acabou flechando um veado. Ele acertou esse animal quando estava ali, na Rocha do Morcego. Já estava muito tarde, já estava ficando muito escuro, ele estava muito longe da aldeia e decidiu passar a noite ali para voltar no outro dia. O que acabou sendo o erro dele. Porque os Cupendiepes vieram voando e esmagaram o crânio dele com seus machados. Os parentes desse caçador, claro, vendo que ele estava demorando, que ele não voltava, se preocuparam, seguiram os rastros dele e acabaram encontrando o corpo. E ao encontrar o corpo também encontraram as pegadas daqueles que seriam os agressores. Mas uma coisa chamou a atenção deles. Era possível ver as pegadas, mas não era possível saber de onde esses agressores tinham vindo, nem como eles tinham ido embora. As pegadas estavam apenas em volta do corpo, como se tivessem surgido do nada. Ou, mais especificamente, como se eles tivessem realmente vindo voando. Devido a esse incidente assustador, é claro, de maneira muito prudente, diga-se de passagem, os apinagés passaram a evitar, principalmente, passar ali naquela região da Rocha do Morcego e, principalmente, fazer isso à noite. Eles passaram a evitar a região. Mas acontece que sempre há quem não tem medo nem prudência. E em certa ocasião, 2 caçadores acompanhados de um menino acabaram chegando até a Rocha do Morcego e decidiram passar a noite ali. Você vê que o povo realmente não aprende, né? Só que mal começou a anoitecer e eles começaram a ouvir barulhos que pareciam vir de dentro da montanha onde ficava a Rocha do Morcego. O menino ficou bastante assustado, ele se afastou do acampamento onde estavam os 3 e acabou se escondendo em uma moita. Os 2 caçadores permaneceram e não deu outra. Os Cupendiepes vieram voando e mataram os 2 caçadores com seus machados. Mas dessa vez havia uma testemunha ocular, o menino, que conseguiu voltar para a aldeia sozinho e relatou a todos o que havia visto. Diante de tal situação, os guerreiros de todas as 4 tribos apinagés que existiam se reuniram e decidiram rumar até a Rocha do Morcego para destruir esses malvados índios morcegos. Ao chegarem lá, eles tinham um plano bem definido, que até era um plano bem inteligente. O primeiro grupo foi direto para a boca da caverna, para a entrada da caverna, e começou a empilhar lenha lá. Um segundo grupo foi dar a volta, porque os apinagés conheciam bem a região, conheciam bem o lugar e sabiam que a caverna tinha em outra extremidade uma espécie de janela, uma abertura por onde esses índios poderiam fugir.
Então eles foram dar a volta para chegar lá, se postar naquele lugar e impedir que os índios morcegos fugissem por ali. Que é a bate-tribo. Nessa altura do campeonato eu já peguei intimidade também e eu chamo eles de bate-tribo. Só que chegar nessa entrada acabou se revelando mais difícil do que eles haviam previsto. O avanço para chegar no lugar era complicado. E o pessoal que devia ir até a segunda entrada acabou se atrasando. E o pessoal que estava na porta acabou se adiantando, ou uma coisa ou outra. O fato é que eles tocaram fogo na lenha empilhada lá na frente antes que os companheiros deles tivessem conseguido chegar até a segunda entrada. Quando a fumaça e o fogo começaram a invadir a caverna, é lógico, os índios morcegos, a bate-tribo, começou a voar em atropelo por dentro da caverna tentando escapar daquilo e todos se dirigiram para a outra entrada. E eles conseguiram sair de lá porque o segundo grupo não havia se postado ali. Portanto, todos escaparam sem serem atingidos por uma única flecha dos Apinagés. Segundo o relato, a tribo morcego teria fugido em direção ao sul e até hoje ainda estaria vivendo em algum lugar do sul. Espero que não tão ao sul que seja aqui, no meu estado. Mesmo que a missão de matar os Kupen-Dieps tenha sido um fracasso, é claro que os guerreiros Apinagés esperaram que a fumaça baixasse, que as chamas acabassem e entraram na caverna para ver o que havia lá dentro. Quando entraram, o que eles encontraram foi um gigantesco número de machados deixados para trás pelos índios morcegos. Mas não havia só isso. Lá no fundo da caverna, escondido atrás de uma rocha, eles acabaram descobrindo um menino morcego que devia ter no máximo uns 6 anos de idade. Que, claro, também devia estar muito assustado. Num primeiro momento, os guerreiros queriam matá-lo, mas um dos índios ali presente não permitiu e decidiu levá-lo consigo para criá-lo. E esse ponto da lenda é um ponto que eu acho muito interessante, porque embora estejamos falando de alguma coisa muito inverossímil, pessoas com asa de morcego, esse ponto da lenda é o que me faz pensar que em algum momento, algum acontecimento, pelo menos razoavelmente verdadeiro, pode ter acontecido na antiguidade da tribo Apinagé. Porque o relato daqui para diante ganha alguns detalhes que parecem mesmo terem sido tirados de acontecimentos e não de mera imaginação. Durante a viagem de volta até a região das aldeias, era uma viagem longa, era uma viagem cansativa, os Apinagés, é claro, tiveram que parar para dormir. E quando eles pararam, os guerreiros construíram leitos no chão com folhas de palmeira, que devia ser um costume da tribo, para descansar com algum conforto. E é claro, eles fizeram esse leito, inclusive para o garoto Kupen-Diep que eles haviam capturado. Mas o garoto se recusou a deitar ali, ele não deitava e ficava apenas chorando e olhando para o céu. O que deve ter sido uma situação, supondo-se na realidade do caso, bem chata para esses guerreiros, não é? Mas, dentro de uma concordância com tudo que se fala até aqui, o índio que decidiu levar o garoto com eles acabou lembrando que quando eles entraram na caverna, ele percebeu que não haviam camas lá, não haviam leitos de nenhum tipo, rede, nada. O que haviam eram umas espécies de traves colocadas, suspensas no ar, e era só. Ele percebeu que era naquilo que os Kupen-Dieps dormiam e acabou fazendo uma espécie de varapau suspenso para o menino. Assim que o menino percebeu essa construção, ele não hesitou, ele imediatamente subiu, se pendurou como um morcego de cabeça para baixo e então dormiu tranquilamente.
E eu ainda estou pensando no Batman. E o que mais me chama a atenção nessa história, e por isso eu falei que talvez tenha alguma raiz de verdade no mito todo, talvez pelo menos a tribo Kupendiep tenha existido. Embora, é claro, eu não possa crer que eles tivessem asas de morcego, é o fato de que o relato diz que o menino viveu bem pouco tempo entre os Apinagés, ele não viveu muito. Mas que nesse tempo em que ele viveu, certa vez eles o surpreenderam deitado no chão, o que já sabemos que é uma coisa bastante incomum, já que ele preferia se pendurar, entoando uma canção bem estranha. E daqui a pouco ele não só cantava a canção, como ele começou a fazer gestos estranhos e segurar assim, né, a nuca, o cangote, como algumas pessoas falam. Os Apinagés, ao verem isso, claro, perguntaram para ele por que ele estava fazendo isso. E ele respondeu que era dessa maneira que os seus antigos companheiros de tribo cantavam e dançavam. E essa canção faz parte até hoje do folclore Apinagé, ela faz parte até hoje das canções que os Apinagés cantam. A canção que teria tido origem com a tribo morcego Kupendiep. Esses detalhes em si me parecem que podem ser bem verossímeis, e isso me deixou bastante impressionado. De resto, a tribo morcego, que talvez fosse meio aparentada com esse cara aqui, né? É claro, é uma história que daria orgulho ao Batman e só a ele. É essa a história, minha gente, eu vou ficando por aqui. Se você caiu no canal por esse vídeo e gostou, se inscreve, ativa o sininho, fica conosco. Se você caiu aqui e não gostou, se inscreve igual, fica comigo, me ajuda. Meu abraço a todos os que sempre me acompanham. Fui!